Alô, alô, fala galera, beleza? Professor Tiago Barreto aqui na área, junto com você aqui no EP, no curso que mais aprova no estado de Pernambuco. Pega teu café e vamos continuar trabalhando aí o Estatuto da Guarda de Maceió, beleza? A botar para lascar isso daí na sua prova, tranquilo? Não estranha não a mudança de cenário. Por quê? Eu estou transitando entre uma cidade e outra. Estou fazendo curso de formação da Polícia Civil de Pernambuco. Aí o que acontece? Ora estou na minha casa, ora estou na casa da minha noiva, ora estou no meu apartamento aqui em Recife, meu apartamento, enfim. Aí por aí vai, beleza? Então não estranha não essa mudança de cenário. Eu peço desculpa se você tem toque com isso. Tem toque com isso. Mas eu peço desculpa, beleza? Tranquilo, vamos pra cima. Eu imagino que você não vai se importar. Tranquilo? Vamos nessa, trabalhar agora, certo? Aqui o título 4, né, de umas disposições específicas que a gente tem aqui no Estatuto da Guarda de Maceió, né? Disposições aí específicas do título 4. A gente está avançando bastante no Estatuto, tranquilo? E vamos falar agora do capítulo 1 desse título, que são as formas de provimento. Tiago, forma de provimento, sim, né? Seriam formas de investidura, tranquilo? Seriam formas de adentrar, formas que você vai ver que são bem bacanas de ser estudado e que cai bastante em prova também, beleza? Vamos começar trabalhando aqui o artigo de número 10, o 10. Tá aqui na sua tela, número 10. Olha só, a investidura, a nomeação e outras formas de provimento no cargo do quadro de pessoal de carreira de guarda municipal obedecerá os critérios estabelecidos na Constituição Federal. Obviamente, né? Eu tenho aqui uma lei maior, uma lei maior. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tenho aqui uma lei maior e que deve ser observada no caso concreto, porque a Constituição Federal vai disciplinar sobre concurso público, sobre a entrada em cargos públicos. É basicamente isso, né? Falou aqui em provimento, pense em coisa boa, tá? Pense em coisa boa, pense em entrada, pense em investidura, nomeação, pense em coisa boa. A princípio, esse é o pensamento que você vai ter, mas a gente vai aprofundando e falando das formas de provimento, beleza? Desse cenário, eu quero que você acompanhe comigo aqui o texto da lei, né? Observando a Constituição Federal, no plano de cargo e carreira da categoria e na presente lei. Então, aqui ele só apresenta justamente, né, a investidura, a nomeação e outras formas de provimento. Não tem muito o que a gente dialogar aqui, não tem muito a gente conversar, beleza? Eu só quero que você se atente aqui a esse plano que a gente vai estar observando a Constituição Federal para que se exista, né, os princípios da administração, para que tudo seja seguido da maneira correta, com legalidade, né? A forma de adentrar a administração aí. Perfeito? Vamos para cima. Falar agora de tudo isso. E aqui vamos falar do capítulo 2. Certo? Capítulo 2. E no capítulo 2 ele trata exatamente aqui do concurso público, que é justamente o que você está se submetendo. Você vai fazer o concurso público para quê? Para adentrar ao cargo, para adquirir a estabilidade. É justamente, né? Quando a gente fala do concurso público, a gente já remete ali, né, nos princípios explícitos da administração pública, que são trazidos no artigo 37 da Constituição, o princípio da impessoalidade, né? O concurso público ele é regido pela impessoalidade, né? Justamente para que se exista democratização na entrada na administração. Então, assim, eu não vou chamar fulano, ciclano, né, para ter estabilidade, para adentrar a administração pública, porque eu conheço, porque o cara é gente boa. Obviamente, né, existem casos e casos. Eu estou falando de concurso público. Aí o concurso público ele existiu para quê? Para justamente democratizar e ser igual para todo mundo, né? Independente de conhecimento, independente de quem você seja, você chega lá, senta, estuda e consegue competir por igual com qualquer outra pessoa.
beleza? É a impessoalidade na forma de adentrar a administração pública para um cargo efetivo. Tranquilo? Avançando aqui, artigo de número 11. O ingresso na carreira de guarda municipal da CA na forma estabelecida do artigo 37. Olha só, já trouxe aqui para você essa ideia. E seus incisos da Constituição Federal e das alterações dela decorrente. Justamente, né, o ingresso como forma aí do concurso público. Fechou? Beleza? Tranquilidade, suave na nave, artigo número 11, superado. Vamos para o próximo. O número 12. Compete à Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio proceder ao recrutamento e seleção de pessoal a integrar a carreira de guarda municipal. Aqui, ele simplesmente apresenta justamente a estrutura da administração, a Secretaria Municipal, né, o setor que vai ficar responsável em realizar a seleção, né, para a carreira do guarda municipal. Aí você já pincela aí no seu material, veja, Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos, beleza? E Patrimônio. Tranquilo? E Patrimônio. Aí na tela. Proceder ao recrutamento e à seleção pessoal para integrar a carreira. Então aí você vai ser submetido ao concurso público e esse pessoal vai estar organizando a parada para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Avançando para o artigo de número 13, vejamos. O concurso realizado no âmbito da Guarda Municipal terá validade de 2 anos, a contar da data da homologação do respectivo resultado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da administração. Esse tópico aqui, ele é muito importante, né, que você consiga avaliar. Vamos lá, deixe-me trabalhar isso daqui com você. Trouxe até o nosso querido quadro branco, eu espero que você esteja gostando desse tipo de interação, né, justamente para que tudo fique mais dinâmico para você. Então, quando eu falo aqui do concurso público, eu quero que você se atente. Esse concurso, obviamente, estamos falando para o ingresso na GCM Maceió, certo? As disposições vão ser observadas através da CF, a de 88, a Constituição, em seu artigo 37, e os respectivos incisos, perfeito? Eita porra, o que foi que aconteceu? Vou botar concurso público, tá? Não sei o que foi que aconteceu, eu circulei, aí deu essa parada, não sei. Então, já temos essa informação aí, perfeito? Aí a gente vai, né, acrescentar, isso aqui não precisa se preocupar, tá? Secretaria Municipal de Recursos Humanos, tal, beleza. É só a título de informação mesmo. Mas aqui a gente chega no artigo 13, que ele é muito importante, né? E ele fala da validade desse concurso público. Veja, aqui nesse ponto, eu quero que você anote, o concurso público, ele tem uma validade já observando os parâmetros da Constituição. Validade de 2 anos, beleza? Essa validade, ela se inicia, veja, né, contando da data da homologação. Cuidado com isso, tá? Do respectivo homologação do respectivo resultado. E veja, ele pode ser prorrogado, o concurso. Veja, tá aqui. Podendo ser
prorrogado por uma única vez, por igual período, a critério da administração. No caso concreto, veja. Prorrogado uma única vez por igual período. Então, aqui nesse cenário, eu quero que você perceba uma coisa. O texto da lei vai ser cobrado em sua prova. E a banca, naturalmente, se for cobrar esse assunto de você, ela vai perguntar justamente isso. Olha, qual é a validade do concurso público? Né? Ele pode ter uma validade de 2 anos, certo? E pode ser prorrogado por igual período. Né? Só que essa validade é contada da homologação do resultado. Perfeito? Diante disso, eu quero que você se atente a esse cenário, tá? Lembrando que o detalhe está aqui na tela para você anotar, que eu já esquematizei. O concurso realizado no nome da guarda terá validade de 2 anos. A contar da data da homologação, podem ser prorrogados uma única vez por igual período a critério da administração. Única vez por igual período, se o concurso ter validade de 2 anos realmente, perfeito, prorrogo por mais 2. Tranquilo? Mas cuidado, que aqui há muitas pegadinhas de prova. Eu quero que você se atente, tá? Porque a prorrogação, ela não será necessariamente de 2 anos. Ela será por igual período. Beleza? Eu quero que você se atente a isso. A validade do concurso é de 2. Ela prorroga a única vez por igual período. O texto fala por igual período. Eu quero que você se atente a isso. Beleza? Se atente ao ipsiliteris, que ele fala por igual período. Tranquilo? Vamos avançar aqui para o artigo de número 14. As normas gerais e o programa do concurso público para o provimento de vagas serão afixadas em edital e publicados no Diário Oficial do município e ou jornais de grande circulação. O edital naturalmente vai seguir a lei, vai seguir os parâmetros desse estatuto da guarda, vai seguir as regras da instituição, perfeito? E para um viés aí da publicidade, anote, para um viés da publicidade da administração pública que tem que existir, existe a publicação aí, no caso concreto, no Diário Oficial. Fechou? Artigo de número 15. Avançando. Não se abrirá novo concurso enquanto existir candidatos aprovados em concurso anterior, cujo prazo de validade não tenha expirado. Meu amigo, isso daqui é muito bacana que se tenha no estatuto, porque imagina, né? Concurso público, ele teve uma validade de 2 anos, ele pode ser prorrogado por igual período, que no caso, se foi 2, vai ser prorrogado por mais 2. Aí, pô, né? Prorrogou o concurso, então tem 4 anos aí rolando. Só que aí o prefeito inventa de fazer um novo concurso da guarda, só que tem uma galera aprovada lá, no cadastro reserva. Ele não pode fazer um novo concurso, né, se tem gente esperando. Obviamente, se chegar ao ponto da validade do concurso não existir mais, passasse um tempo, aí pode fazer um novo. Mas se tiver gente esperando do último concurso e esse concurso tiver invalidade, aí tem que chamar primeiro a galera para depois fazer um novo concurso, se for o caso. Beleza? Então imagina você no cenário, né? No cadastro reserva, ele anuncia, novo concurso, não, doutor, novo concurso nada. Primeiro você me chama para depois fazer um novo concurso, beleza? Porque está em validade ainda o anterior, perfeito? Aqui, nesse parâmetro, né, a gente tem, estando isso em estatuto, traz uma segurança jurídica para os candidatos. Beleza? Aqui estamos bem de boa, essa parte é bem autoexplicativa, bem tranquila. Falar de concurso público, aqui muita coisa você já sabe, né? Secção número 1, da pessoa portadora de deficiência. Vamos ver o que tem aqui em relação à pessoa portadora da deficiência. Artigo 16. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público. Beleza, então, primeira informação.
né? O portador de deficiência pode se inscrever no concurso, tá de boa. Em igualdade de condições com os demais candidatos, na forma disposta do artigo 37, beleza? Que regulamenta tranquilamente os dispositivos aí do concurso público na Constituição Federal. Então, em condições de igualdade, o portador de deficiência ele vai, né, ser submetido naturalmente ao concurso. Show? Tá aí para você o texto do artigo 16. Avançando. Parágrafo 1º. O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, é justamente, né, aquela tal igualdade material, né? Trate os desiguais à medida da sua desigualdade. Em um cenário como este, eu preciso reservar um percentual mínimo em condições de vagas para pessoas portadoras de deficiência, para que a gente consiga, de certa forma, né, gerar uma igualdade a esse grupo. Perfeito? Então, vamos nessa. Ao candidato portador de deficiência, olha só, em razão da necessidade de igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado, veja, um mínimo percentual de 5%. Então, ele concorre às vagas aí, naturalmente, só que eu vou reservar um percentual mínimo de 5% para os portadores de deficiência. Perfeito? 5% em face da classificação obtida. Então, eles vão concorrer, vão com 5% aí, né, reservado, no mínimo, o percentual, esse percentual aí. Perfeito? Cuidado que o texto fala, veja, sendo reservado no mínimo, o percentual de 5%. Então, de toda forma, esse é o parâmetro mínimo, beleza? Avançando, vamos para o parágrafo 2º. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, né? Se tiver uma fração na porcentagem, eu só vou, né, de certa forma, elevar o número para não ficar fracionado. Então eu vou ceder aí um percentual maior. Tranquilamente, isso aqui é autoexplicativo e fica tranquilo de você observar, até por um viés do concurso da prova, né? É de boa. Vamos para o artigo 17, avançando. Não se aplica o disposto do artigo anterior nos casos de provimento de cargos em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração. Veja, o cargo comissionado, né, de livre nomeação e exoneração é diferente. Veja, eu vou ter algumas, como eu falei, né, e eu não quero que você confunda isso. Eu tenho um cargo de provimento efetivo, que é o cara que estudou, passou, é o que você está querendo, né? Estudou, passou no concurso, naturalmente concorreu às vagas, curso de formação, aquele negócio todo, e adquiriu a estabilidade, é o concursado, cargo efetivo. Essa pessoa está em cargo efetivo, perfeito. Eu tenho uma possibilidade dessa pessoa que está em um cargo efetivo assumir uma função de chefia em algum setor. Existem funções de chefia que somente pode assumir quem é concursado, quem é servidor efetivo. Perfeito? Tranquilo? Suave na nave. Só que aí existe uma tal, né, na verdade, de cargo comissionado, que é o cargo em comissão. Esse cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, a todo tempo, eu posso nomear o cara, como também eu posso exonerar ele, a todo tempo. Então, eu quero que você preste muita atenção nesse quesito. Veja, então, como é que eu seleciono uma pessoa para exercer um cargo comissionado? Via de regra, o que se fala na doutrina é que eu tenho, por exemplo, um setor aqui de informática.
na GCM, né, de Maceió, um setor de informática que é específico, é especializado, e eu preciso de um cara para chefiar esse setor. E essa função, esse cargo, ele é comissionado, beleza? Em tese, eu conheço fulano que é o cara da informática. Ele tem PhD em segurança da informação, o cara entende tudo de informática, de banco de dados e tudo. Aí o que eu faço? Fulano, veja, já que tu és, né? Já que tu és a bala que matou o Kennedy, já que tu é o pica das galáxias, desculpa a palavra, já que tu é o pica das galáxias da informática, eu vou nomear você aqui para esse cargo comissionário, para você exercer essa função de chefia, nesse caso, até de se realizar um assessoramento, porque o cara entende, beleza? O cargo comissionado, ele tem essa essência. Eu pego um cara que sabe muito para colocar ali, mas eu posso toda hora nomear ou exonerar, beleza? É só para você entender essa essência. Aí, em relação ao cargo comissionado, e não confundir, né? Não confundir as coisas. Bora aqui para o artigo 18. E a gente fecha esse bloco lindo e maravilhoso. Olha só, artigo 18. Os editais de concurso público deverão conter, veja, aqui no caso concreto, são já algumas exigências que são trazidas em lei para o caso no que diz respeito ao concurso, tranquilo? Então eu tenho aqui o estatuto que vai reger justamente, deixa eu me ajeitar isso aqui, eu tenho um estatuto que vai reger a situação, né, dos guardas municipais da cidade de Maceió, e eu vou fazer nesse estatuto algumas exigências que vão estar aqui previstas. E o edital, ele tem que replicar as exigências que existem nessa lei, que existem nesse estatuto. Perfeito? Aí o artigo 18 aqui já traz, veja, os editais, né, da Guarda de Maceió deverão conter, olha só, o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de deficiência. Então aqui a primeira exigência, eu tenho que ter a vaga para o portador de deficiência, beleza? Segunda exigência, quase que não sai, atribuições e tarefas essenciais aos cargos, ou seja, lá estará, é função do guarda municipal zelar pelos bens, serviços e instalações do município, tal. Até porque no edital, né, o edital, ele contém as regras do jogo, certo? E nessas regras do jogo, você vai encontrar as funções dos cargos, você vai encontrar as regras no que diz respeito ao concurso público. Ali vai ser, né, o seu livrinho de candidato. Você vai encontrar tudo ali e a lei vai dispor de algumas situações e que o edital tem que replicar, ele tem que repor, beleza? Tá aí, então você vai encontrar no edital as atribuições e tarefas dos cargos. Terceiro inciso, previsão de adaptação nas provas do curso de formação e de estágio probatório conforme a deficiência do candidato. Então, no caso concreto, né, imagina que eu tenho algum candidato que tem alguma deficiência específica. Então, fica a cargo da administração, né, adaptar, se for o caso, as provas para ele, adaptar o curso de formação para ele, adaptar o estágio probatório, para poder haver uma chamada igualdade. Imagina que o indivíduo ele é deficiente auditivo, né? Então, eu preciso prestar a ele um suporte, por exemplo, no curso de formação, para que ele não seja de toda forma prejudicado por conta de sua deficiência, beleza? Aí cabe à administração adaptar algumas coisas para que essa pessoa ela possa ser revestido de igualdade, perfeito? Até na avaliação de estágio probatório também, considerando eventuais limitações que podem acontecer, beleza? Em relação à deficiência. Inciso 4. A exigência de apresentação pelo candidato portador de deficiência no ato de inscrição de laudo médico atestando espécie e grau ou nível de deficiência. Então, é justamente a exigência, né, do laudo médico. Não adianta chegar e falar, veja, eu sou deficiente, eu tenho tal deficiência. Não. Isso tem que ser atestado, obviamente, pelo laudo médico.
Tranquilo? Com expressa referência ao Código de Classificação Internacional de Doença, o CID, né? Com a provável causa da deficiência. Então, naturalmente, né? Isso vai depender do regimento do concurso, mas para se apresentar naturalmente, né? Para você conseguir, aqui ele já fala, né? Aqui ele já fala do ato da inscrição, ele já vai atestar que tem a sua deficiência e que pode ser submetido a alguns procedimentos, até previsão de adaptação. Então, ele precisa, aqui no caso concreto, de laudo médico para atestar, né, a sua deficiência, até porque, como eu falei, falar pela palavra, né, da boca para fora, não adianta, tem que ter um médico aí para poder atestar a situação. No caso concreto, né, a gente fecha o conteúdo por aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Na próxima aula, a gente vai trabalhar, eu já quero que você faça uma lida, antes de assistir o próximo bloco, do artigo 19. Beleza? Do artigo 19 e também dos consequentes. Eu já vou listar para você aqui, para você não ficar a ver navios. Por quê? Porque o artigo 19, e você pode colocar aí também o artigo 20, já para dar uma lida, né? E já ir se habituando com alguns termos e com algumas exigências. Porque no artigo 19 e no artigo 20, eu vou falar da posse por você aqui, certo? E quando a gente trata de posse, cara, chove questão de concurso. Porque existe, por exemplo, se você for pegar o artigo 20 do Estatuto da GCM Maceió, em seu parágrafo 3º, você vai ver que a posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação do órgão oficial. Então, veja, já esse prazo de 30 dias para posse, ele é muito cobrado em concurso público, porque isso é universal de provas. Então, eu já quero que você, antes, né, isso é uma questão de didática mesmo, porque eu gosto disso, antes, né, do próximo bloco, você vai achar as aulas de sequência aí, você já deu uma lida no artigo 19, no artigo 20, e já circula os prazos, já vai esquematizando, já vai se habituando com algumas informações. Por quê? Porque são informações de extrema relevância e que podem vir a cair na sua prova. Perfeito? Eu gosto de trazer essa metodologia para a gente também já ir aquecendo as turbinas. De toda forma, isso é importante demais para você. Beleza? Então, só para dar uma recapitulada, concurso público, aqui, de acordo com a Constituição, vagas para deficiente, eu quero que você tenha em mente também, né, que a gente tem a questão da publicação, a replicação do edital, de acordo com a lei, e tudo isso sendo velado por esse estatuto, inclusive lembrando também da validade do concurso público de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Beleza? Sem muita enrolação, vou fechar o bloco por aqui, beleza? E na próxima aula a gente continua a falar disso aí. E eu digo, já digo de antemão, realmente, a próxima aula ela é muito importante, muito mesmo. Beleza? Então, meu querido aluno, minha querida aluna, fica com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!